E aí, galera do Quizards, bora pensar numa coisa. Imagina só um país novinho em folha, que acabou de ficar independente. E agora? Como é que se organiza tudo isso? Pois é, essa era a situação do Brasil no chamado Primeiro Reinado. Foi um período curtinho, mas super intenso, com o primeiro imperador da nossa história, Dom Pedro I, no comando. Em 1822, o clima era de festa total, né? O Brasil finalmente estava livre de Portugal. Teve o grito da independência, todo mundo comemorando. Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. E agora? O que a gente faz? Como é que se começa um país do zero? Essa era a grande dúvida. E a tarefa, gente, era enorme. E como a gente vai ver, não foi nada fácil. Olha só, o primeiro reinado durou só 9 aninhos, de 1822 até 1831. Parece pouco, né? Mas foi uma loucura. Tudo começou com aquela empolgação da coroação do Dom Pedro I. Só que já em 1824, o caldo começou a engrossar com uma constituição bem autoritária. Um ano depois, em 25, o Brasil já estava metido numa guerra. E o fim dessa história toda? Em 1831, o imperador simplesmente abdicou. Foi tipo uma década que valeu por muitas. Então, para começar a organizar a casa, o país precisava de um manual de regras, certo? E esse manual é a Constituição. O problema é que, aqui no Brasil, a criação dessa primeira Constituição já começou com uma briga daquelas. Foi, sem dúvida, uma das maiores confusões daquela época. E o centro de toda essa treta era uma coisa chamada poder moderador. Pensa nisso como um superpoder que só o imperador tinha. Com ele na mão, o Dom Pedro I podia se meter nos outros 3 poderes, sabe? O executivo, o legislativo e o judiciário. Resumindo, ele mandava em tudo e em todos, tinha uma autoridade quase que absoluta. E é claro que muita gente não gostou nem um pouco disso, né? E não parava por aí, não. A Constituição também trouxe o tal do voto censitário. E o que era isso? Basicamente, era o seguinte: só quem tinha grana podia votar e ser eleito. Simples assim. Na prática, isso queria dizer que a imensa maioria do povo, os mais pobres, as mulheres, as pessoas escravizadas, estava totalmente fora do jogo político. Não podiam dar um pio sobre o futuro do país. Bom, com um governo que concentrava todo o poder e uma sociedade super desigual, já dá para imaginar que a conta ia chegar, né? Não demorou muito para pipocar problema por todo lado. O Império do Dom Pedro I teve que lidar com crises pesadas, tanto com outros países quanto aqui dentro do Brasil mesmo. Lá fora, a principal briga foi a Guerra da Cisplatina, que rolou de 1825 a 1828. A confusão toda era por causa de um território lá no sul do Brasil, a chamada Província Cisplatina. O pessoal de lá queria ser independente. E olha que curioso, essa província é hoje um país que todo mundo conhece, o Uruguai. E o resultado dessa guerra? Foi um desastre completo para o Brasil. Primeiro, custou uma fortuna, deixou os cofres do Império vazios. Segundo, custou a vida de milhares de soldados. E para fechar com chave de ouro, o Brasil perdeu. A província cisplatina ficou independente e virou o Uruguai. A imagem do Dom Pedro I ficou assim arranhadíssima. E enquanto essa confusão toda acontecia lá no sul, no Nordeste, o barril de pólvora também explodiu. Em 1824, estourou a Confederação do Equador, que foi a maior revolta que rolou dentro do Brasil nesse período. Era o povo de lá batendo o pé contra o autoritarismo do imperador e aquela Constituição que dava todo o poder para ele. O motivo principal, como a gente falou, era essa insatisfação com o poder todo concentrado na mão do Dom Pedro. Várias províncias do Nordeste, com líderes importantes como Frei Caneca e o Manuel de Carvalho, chegaram a tentar se separar do Brasil para criar um país novo. Mas a resposta do governo foi, na base da força. A revolta foi esmagada e os líderes foram punidos de forma bem pesada. Chegando nesse ponto, a situação do Dom Pedro I já estava bem complicada. Pensa só, uma guerra perdida, a economia indo mal das pernas e uma revolta popular que foi reprimida com muita violência, tudo isso criou um clima de insatisfação que não parava de crescer. Dava para sentir que o fim do reinado dele estava batendo na porta. A crise final foi acontecendo assim passo a passo. Primeiro a crise econômica, que já estava pegando. Isso levou ao segundo passo, o descontentamento geral, tanto do povo quanto da elite. A tensão foi crescendo, até que explodiu no passo 3, num episódio que ficou famoso como a Noite das Garrafadas. Foi literalmente uma briga de rua, no Rio, entre brasileiros que eram contra o imperador e portugueses que o apoiavam. E o resultado de tudo isso? O passo 4. Dom Pedro I ficou completamente sozinho, sem apoio de ninguém. Aí não teve jeito. Pressionado por todos os lados, sem apoio político, sem apoio dos militares, Dom Pedro I ficou encurralado.
Na madrugada do dia 7 de abril de 1831, ele pegou a caneta e assinou a sua abdicação. Deixou o trono para o filho dele, Pedro de Alcântara, que tinha só 5 aninhos de idade. E assim, de forma bem dramática, terminava o primeiro reinado. Ufa, foi bastante coisa, hein? Mas e aí, será que deu pra pegar tudo? Que tal a gente fazer um quiz rapidinho pra testar os conhecimentos? Bora lá? Primeira pergunta na tela. Qual era o poder extra que a Constituição de 1824 dava ao imperador? Era o poder absoluto, o poder moderador ou o poder divino? E a resposta certa é a letra B, poder moderador, aquele superpoder que a gente comentou. Vamos para a próxima. Qual desses conflitos resultou na independência do Uruguai? Foi a Guerra do Paraguai, a Confederação do Equador ou a Guerra da Cisplatina? Acertou quem disse letra C, Guerra da Cisplatina. Foi essa guerra que deu origem ao nosso país vizinho. Terceira pergunta. A Confederação do Equador foi uma revolta contra o que exatamente? Letra A, os altos impostos. B, a escravidão. Ou C, o autoritarismo de Dom Pedro I. Isso mesmo, a resposta é a C. Foi uma revolta contra o jeito autoritário do imperador, que estava bem claro naquela Constituição de 1824. Estamos quase no fim. O que foi a famosa Noite das Garrafadas? Uma festa popular? Um conflito entre brasileiros e portugueses? Ou a assinatura de um tratado? Quem marcou a letra B acertou. Foi aquela briga de rua que mostrou que a tensão política tinha chegado no limite. E a última do nosso quiz. O que Dom Pedro I fez no dia 7 de abril de 1831? Ele declarou uma nova guerra, fechou o Congresso ou abdicou do trono? E a resposta correta é a C. Ele abdicou do trono, colocando um ponto final no primeiro reinado. Agora eu quero lançar uma pergunta para todo mundo responder aí nos comentários. Na opinião de vocês, Dom Pedro I foi mais um herói ou mais um vilão na história do Brasil? Pensa bem, ele foi o cara que consolidou a independência, mas também teve um governo super autoritário. E aí, a história não é preto no branco, né? Quero muito ver o que vocês pensam sobre isso. É isso, pessoal. Fechamos nosso mergulho nesse período tão importante e agitado da nossa história. Se curtiram o conteúdo, já sabem, né? Ajudem a gente. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perder nada e, claro, deixem aquele like caprichado para fortalecer o Quizards. E se ficou alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a gente está de olho. Um grande abraço e até a próxima!